Irmãos, hoje vamos começar uma nova série. Nós vamos iniciar os estudos sobre as parábolas. As parábolas, Jesus utilizou as parábolas para falar sobre os ensinamentos dele. Ele fez as parábolas basicamente para ensinar como que o reino opera. Como que funcionam as coisas no reino de Deus? Às vezes a gente está acostumado a agir de uma forma e é difícil assim, você viveu toda a sua vida de uma maneira, aí chega alguém e fala, olha, isso aí que você está fazendo, na verdade, você deveria fazer dessa forma. Hoje em dia na internet você tem muitos exemplos disso. Às vezes você cai num vídeo assim que diz, você escovou o seu dente a sua vida inteira errado. A maneira de você escovar o dente é assim. Não, você tem que, para emagrecer, você não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A internet está cheia dessas coisas. Mas, antigamente, como é que as pessoas transmitiam esses ensinamentos? Jesus ele usou as parábolas justamente para isso. As pessoas elas viviam de uma forma, elas viveram a vida inteira delas assim, elas não tinham internet. Então Jesus pegava alguns elementos da vida deles, basicamente a agricultura, ovelhas, trabalho no campo, essas coisas, e jogava uma história, colocava algumas pessoas nela, geralmente é um juiz que vai julgar e as outras duas partes, e vai ter uma lição. Só que o interessante que as parábolas que nós vamos ver as parábolas elas estão indo numa direção e do nada Jesus inverte a coisa. E as pessoas não entendem assim, por que ele está fazendo isso? Justamente as parábolas são feitas para mudar o pensamento das pessoas e para as pessoas saírem de lá pensando exatamente no que Jesus acabou de dizer. Isso a gente vai ver. Todas as parábolas as pegam, as pessoas estão esperando que ela vai ter um desfecho, mas Jesus pega e transforma. E é assim, e as pessoas saem de lá e às vezes não entendia, mas por que funciona dessa forma? Ou seja, era Jesus ensinando como é que as coisas funcionariam a partir daquele momento. Mas antes de a gente avançar nesse assunto, eu quero começar com Isaías, para a gente ver como que Deus preparou esse caminho. Deus vem falando com o povo muitas e muitas vezes. A gente vem estudando alguns livros, principalmente de Salmos, e nos Salmos, Davi, principalmente os Salmos de Davi, nós vemos que Davi sempre ansiando por uma nova vida, ansiando pelo que os inimigos sejam derrotados, e eles ansiavam também pelo dia em que o reino de Deus ia ser pleno e que Deus ia entrar na história e salvar o povo. Muitas vezes a gente vê o Davi clamando a Deus, dizendo, Senhor, até quando nós vamos sofrer? Senhor, até quando que os nossos inimigos estarão sobre nós? Senhor, quando as coisas serão transformadas? Não somente Davi, mas também Isaías, como nós vamos ler agora. As pessoas ansiavam pelo dia em que o Senhor Deus iria mudar as coisas. E não é diferente em Isaías 40. Alguém pode ler de Isaías 40 de versículo 1 até o versículo 11? Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai que já a sua servidão é acabada, que sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Até qual o versículo? 11, desculpa. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará.
E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor, Jeová, virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Então aqui Isaías também falando de um tempo futuro, onde Deus iria agir. Eu não sei se vocês se recordam aqui dessas primeiras palavras, né? Da voz que clama no deserto. Mas era Deus dizendo assim, vai chegar um tempo onde as coisas vão mudar. Eu tenho aqui na NVT, na minha versão, que diz assim, então, versículo 5, a glória do Senhor será revelada e todos verão. Versículo 6 diz, uma voz disse, clame, e eu perguntei, o que eu devo clamar? Anuncie os seres humanos que são como capim, sua beleza passa depressa como as flores do campo. Versículo 9, ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite alto aos montes, grite mais forte ao Jerusalém, grite sem medo. Diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. Versículo 10, sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Versículo 11, como pastor, ele alimentará o seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e carregará junto ao coração. Conduzirá eternamente as ovelhas com suas crias. Dizendo que Deus vai cuidar das pessoas. Que o Senhor Deus vai intervir na história e vai resgatar o seu povo. Então, transportando agora lá para o Novo Testamento, a parte que fala de João Batista. Vamos abrir em, acho que é Lucas 5. Deixa eu ver se eu perdi a minha referência aqui. Lucas 5 fala de lançar a fez. Não sei se é Lucas 4 ou é Mateus 5, deixa eu ver. Acho que eu anotei errado aqui. Não, você manda um monte. Deixa eu ver aqui na internet. Mateus 3. Vamos abrir em Mateus 3 e ler sobre João Batista. Mateus 3. Quem achar pode ler Mateus 3 do versículo 1 ao versículo 8. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e
toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Até aí. Então nós vemos que o que Isaías disse lá no capítulo 40, depois acabou se cumprindo com João Batista, era chegar, e olha interessante o que ele diz, né? No versículo 3, né? Prepare um caminho para a vinda do Senhor. É o anseio de Davi que nós temos visto, é o anseio de Isaías, né? E é interessante que Deus já começa a mostrar a maneira como ele trabalha, né? Inverter nas nossas expectativas. Aquela época tinha o templo, tinha os sacerdotes, tinha todo um grupo de religiosos para trazer a palavra de Deus. E João Batista era filho de sacerdote, ou seja, deveria ser um sacerdote e trabalhar no templo. Só que João Batista não estava no templo, ele estava onde? Ele estava no deserto. Ou seja, a palavra de Deus veio de alguém que estava fora de onde deveria vir a palavra, do templo, mas estava no deserto com João. João ele era um camarada bem peculiar, vamos dizer assim. Ele se vestia com pele de camelo e comia mel silvestre de gafanhotos. Versículo 4 aqui destaca isso para falar que João Batista também não era um cara que as pessoas olhavam, tinha alguma expectativa boa dele. Ele era um cara diferente, vamos dizer assim. E a palavra dele, que estava no deserto, não vinha exatamente do templo. E ele batizava, como diz aqui, com o batismo do arrependimento. Então a gente... e ele diz aqui, o batismo do arrependimento, ele diz, o reino dos céus está próximo. Alguém tem uma outra versão que fala o reino de Deus? Ou todos estão no reino dos céus? De qualquer forma, aqui esse é um ponto importante. O que significa isso? Né? O que ele fala, o reino de Deus está próximo? O que está próximo exatamente? Naquela época, quando as pessoas pensavam em reino, eles pensavam que era ser um outro reino, que ia chegar e agir conforme Roma. E até mesmo João Batista, ele tinha uma expectativa um pouquinho diferente, porque lá em Lucas capítulo 8, deixa eu ver se é 8, ele diz assim, né, que ele fala, na verdade, Lucas capítulo 7, João Batista, eu vou ler aqui porque para os irmãos não ficarem passando de um lado para outro. Ele diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 18. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e enviou ao Senhor para lhes perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou. Olha que interessante. Eles vieram, perguntaram para Jesus. Jesus falou: espera aí então que eu vou mostrar para vocês. Versículo 21. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou a visão de muitos cegos. Versículo 22. E em seguida, então ele chegou, fez um monte de milagre, aí voltou para os discípulos e disse: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. Versículo 23. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Olha que interessante então.
João Batista, ele sabia quem era Jesus e não tinha muitas dúvidas de quem Jesus era, o Messias. Ele só não sabia se era exatamente o Messias que ia trazer o reino, porque ele esperava um reino militar também, um reino naquele estilo da época de Davi. E João Batista fala, eu sei que você é o Cristo, ele sabia que ele era o Cristo, mas é você que vai instaurar o reino dos céus, porque João tinha acabado de, há pouco tempo atrás, tinha falado, o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, porque o reino de Deus, ele vem com duas características. Ele vem com juízo também, mas ele vem com graça. Então, é por isso que João Batista fala, arrependam-se, que o reino de Deus está vindo, ou seja, um novo reinado. Existe muito debate a respeito de que exatamente é o reino de Deus, como é que Deus vai agir, como é que ele age. Mas eu vou atentar aqui que o reino de Deus, eu vou definir ele como Deus agindo na história e ele comandando as coisas. Não que ele não tivesse comandado antes, mas as coisas ficam mais claras agora, porque o Espírito de Deus acaba agindo livremente na igreja, nos crentes e assim por diante. Existe discussão sobre se o reino de Deus é a igreja ou se o reino de Deus... Aqui eu vou só me atentar ao fato de que, como eu vou tratar aqui ligando com as parábolas, que o reino de Deus é uma nova maneira de viver, não exatamente um espaço físico, ou a igreja em si. Mas o reino de Deus é a maneira como nós vivemos, é a maneira como nós agimos no mundo. Ok? Então, a gente tem visto aqui que Isaías falou que Deus ia vir e que ele ia vir mudar a história do povo dele. E João Batista foi a pessoa que Deus preparou para preparar o caminho. João Batista perguntou se Jesus exatamente era quem ele esperava, como nós vimos aqui. E Jesus, para mostrar assim, o reino está entre nós agora, o reino já chegou. Por quê? Porque os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. O que isso quer dizer então? No reino de Deus, as coisas elas são diferentes. Tudo aquilo que acontece de ruim, que nós representados aqui pelos cegos, aleijados, os leprosos, os surdos, a morte, tudo aquilo que é de ruim, no reino de Deus é diferente. As coisas são endireitadas. Por isso nós às vezes falamos que, na verdade, quando Deus entra na história, ele vem para consertar as coisas. E o reino de Deus é assim. As dores elas não existem, aqueles que são rejeitados não são mais rejeitados. E as parábolas são exatamente isso. As parábolas, eu vou passar por umas 25 parábolas aqui, rapidamente. Nós vamos estudar ao longo dos próximos domingos. É Jesus ensinando que o reino de Deus, como ele funciona, como ele opera. Mas por que exatamente Jesus usou as parábolas? Por que Jesus não simplesmente fala, o reino dos céus funciona assim? Vamos então para Lucas capítulo 8. Na verdade, deixa eu... Eu quero abrir em 2 pontos, na verdade. Vamos abrir em Mateus 12, na verdade. E alguém pode ler Mateus 12.
partir do versículo 22. Do 22 ao 37. É bastante leitura, mas vamos junto. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que os cegos e mudo falavam e dizia, e toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá? Pois o seu reino, e se o expulsou os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam? Estão, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo de Deus, é, consequentemente, chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem, valente, e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa, e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má, e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem não lhe dá contra o dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Ok, então olha como Jesus, interessante, né? Ele diz ali no versículo 28. Jesus, ele acaba de... os milagres, as coisas que Jesus está fazendo estão ficando mais evidentes. As pessoas já começam a se espalhar as notícias dele. E ele acaba curando um cego, que é um homem que é cego e mudo, que estava possuído por um demônio. E os fariseus reclamam, falam que querem difamar ele, dizendo que ele estava expulsando os demônios pelo poder de Beelzebul. E Jesus fala, mas como é que eu posso expulsar o poder de Beelzebul para expulsar o próprio Beelzebul, né, que é os demônios? Não faz sentido isso. E ele diz assim, versículo 28, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Ou seja, o fato de Deus o reino de Deus estar chegando, quer dizer que Jesus invadiu o reino de Satanás. A maneira que Deus Deus escolheu para consertar as coisas é estabelecendo o reino dele. E antes reinava a morte e Satanás e seus demônios. Mas o Senhor Jesus entra na história como homem para invadir o reino de Satanás. Eu não vou discutir muito sobre isso, mas aqui é como se fosse o poder de Satanás é contido pelo fato de as pessoas estavam endemoniadas, mas o Senhor Jesus vai lá e liberta. As pessoas estão sendo libertas pelo poder de Deus. E essa maneira do reino de Deus está presente entre nós. Deus agindo, freando o poder de Satanás, mas também não é só isso. Não é somente uma batalha. Na verdade, ele vai frear o poder da morte, como nós vimos algumas vezes, como eu iniciei a EBD
através do poder da ressurreição. E aqui, como que Jesus aqui ele começa a falar em parábolas? Acabou de ter um evento, um sinal milagroso. No sinal milagroso, algumas pessoas não acreditavam em Jesus, falavam que ele está fazendo isso pelo poder de Satanás. Logo em seguida, em Mateus 13, então Jesus começa, ele senta, abre em Mateus 13. Eu vou ler aqui alguns versículos. Olha que interessante. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar, naquele mesmo dia. Ou seja, no mesmo dia que aconteceram esses eventos que a gente acabou de ler. Logo, uma grande multidão se agitou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Versículo 3. Jesus contou várias parábolas, como esta. Ele fala da parábola do semeador. E olha que interessante. Ele diz a parábola do semeador e do versículo 9 diz: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Alguém pode ler para mim então do versículo 10 até o versículo 13? E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Então, até aí, As parábolas, então, elas servem para fazer alguns exemplos do dia a dia para as pessoas que não entendem entenderem. Ou seja, as parábolas são para fazer as pessoas crerem, para as pessoas entenderem como funciona. Porém, como Jesus disse aqui aos discípulos, aos que são dele, não são exatamente para essas pessoas. Porque essas pessoas já entendem. Eu vou ler aqui só essa parte. Versículo 11 ele diz: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas aos outros não. Ou seja, Jesus falava abertamente para os discípulos, porque os discípulos não precisavam exatamente, eles precisavam ser transformados, eles precisavam mudar a vida deles. Só que quando Jesus falava, eles fazia sentido na cabeça deles. Eles não precisavam de mais exemplos, não precisavam, apesar que muitas vezes não entendiam. Mas assim, Deus, Jesus está dizendo aqui, vocês, quando eu falo as coisas, vocês já são meus. Vocês vão entender as coisas. Não preciso ficar falando em segredos. Só que para as outras pessoas eu preciso pegar exemplos do cotidiano, eu preciso ficar exemplificando, eu preciso explicar, dar detalhes, eu preciso fazer tudo isso para eles poderem entenderem. E algumas pessoas também não vão entender. E é como se por meio de parábolas, algumas pessoas vão entender e vão ser chamadas, outras não. Que é como ele diz aqui no versículo 13. Versículo 13 ele diz: é por isso que eu uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem e nem entendem. Versículo 14. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando ouvirem o que eu faço, não compreenderão. Versículo 15. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende. E não se voltam para mim, nem permite que eu os cure. Versículo 16. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, e os seus ouvidos, pois eles ouvem. Versículo 17. Eu lhes digo a verdade. Muitos profetas justos desejaram ver o que vocês veem, que vocês têm visto, e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, Jesus Cristo, versículo 18 diz: agora ouça a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. Ou seja,
As parábolas são para dividir as pessoas. Algumas pessoas vão ouvir, vão entender e vão ser chamadas. Outras pessoas não vão ouvir, não vão entender. É basicamente para separar, vamos dizer assim, o joio do trigo. Então, Jesus, de maneira resumida, Jesus ele usa as parábolas para explicar como as coisas funcionam. Algumas pessoas vão entender o que ele diz, outras não vão entender. E as parábolas, elas vão utilizar coisas do cotidiano para trazer esses exemplos. E basicamente Jesus vai ensinar como as coisas funcionam no reino de Deus. Isso é muito importante para nós, porque entendendo como o reino de Deus funciona, nós podemos entender exatamente como nós devemos agir nesse mundo. Como nós devemos agir e reagir aos eventos, como nós devemos viver. As parábolas vão dizer como como se devem processar os nossos sentimentos, como nós devemos trabalhar, como nós devemos nos relacionar com as outras pessoas, o que nós esperamos de Deus. As parábolas dizem como que Deus trata a gente. As parábolas também dizem como que serão acontecendo as coisas nos últimos tempos. As parábolas também contam como que Deus age em relação a este mundo, no sentido de como ele perdoa pecados, como ele convida as pessoas, como ele acaba combatendo Satanás e assim por dizer. Então as parábolas são um ponto importante. Tá? Foi a maneira uma das principais maneiras que Jesus utilizou para ensinar as coisas. Jesus mostrava os milagres, na hora de explicar, ele acabou explicando por parábolas. E fundamentalmente as parábolas na mensagem de Jesus foi sobre o reino de Deus. A maneira como Deus está agindo nesse mundo. Como Deus está trabalhando no reino dele. Então aqui eu vou ler algumas parábolas e dar o contexto delas. Mas nos próximos domingos nós vamos pegar porções inteiras de uma parábola e vamos estudar elas de maneira mais profunda. Eu selecionei aqui 24 parábolas, mas tem mais ou menos 60 na Bíblia, tá bom? A gente vai estudar em torno de 20 e a gente vê como que se a gente avança mais, dá uma parada e vê outros estudos ou não, continuar nas parábolas. Mas eu vou utilizar nós vamos utilizar o livro de Lucas, porque Lucas, ele foi um dos que mais falou sobre as parábolas, porque Lucas era um médico historiador, e ele era o único gentio que escreveu um livro da Bíblia. Não sei se vocês sabem disso, mas a única pessoa que não era judeu que escreveu um livro da Bíblia foi Lucas. E tanto o evangelho dele como o livro de Atos, escrito por ele quis trazer a mensagem do reino e dizer que o reino está... Ele mostrou aquelas coisas para mostrar que o reino de Deus está aberto a todos. E ele basicamente estava ensinando, a carta dele é direcionada para Teófilo, um amigo dele, que não era judeu. Ou seja, alguém que não era judeu, que não conhecia Deus, porque os judeus já sabiam quem era Deus, já sabiam como Deus agia, já tinham o Antigo Testamento. Quem era grego, gentil, para ele era só mais um Deus. Então, Lucas ele acabou reunindo a maior parte das parábolas justamente para explicar para as pessoas de fora da fé judaica como que funcionava o reino de Deus e quem era Deus. É por isso que Lucas coloca tantas parábolas. E que o reino de Deus está aberto a todos, inclusive os gentios. Por isso nós vamos utilizar o livro de Lucas. Então, logo em seguida, quando acontecem aquelas coisas que eu acabei de narrar aqui, Jesus cura um cego e mudo. Ele é acusado de fazer esses sinais e maravilhas pelo poder de Satanás. E ele começa, logo em seguida, ele diz a sua primeira parábola, que é a parábola do semeador. Antes disso, na verdade, tem a palavra dos dois devedores, né? Mas logo, a mais significativa é a palavra do semeador.
Nesse mesmo capítulo 8 de Lucas, tem a palavra da candeia. No versículo 12 tem a palavra do rico insensato. Em seguida tem a palavra dos servos vigilantes. A palavra do servo fiel e prudente em seguida. Depois a parábola da figueira estéril. Depois a parábola do grão de mostarda. Depois a parábola do fermento. Depois a parábola da porta estreita. Depois a parábola dos primeiros lugares. Depois a parábola do banquete. A parábola da torre inacabada. Parábola do rei que sai à guerra. Parábola da dracma perdida. Famosa depois, em seguida, capítulo 15 de Lucas, parábola do filho pródigo. Versículo 16, a parábola do administrador infiel. Versículo 16 ainda, capítulo 16 ainda, parábola do rico e Lázaro. Parábola do servo inútil, parábola do juiz iníquo, parábola do fariseu e publicanos, parábola das 10 minas, parábola dos lavradores maus e parábola da figueira dos final dos tempos. Ou seja, são todas essas parábolas que Jesus utilizou para explicar como que funciona o reino de Deus. E aqui eu vou ler rapidamente, eu vou continuar aqui, e dando um breve relato do que se trata as parábolas. Palavra dos devedores. É um credor que perdoa as dívidas de dois homens. Um que dava muito e outro que dava pouco. Jesus queria ensinar sobre perdão e amor. Parábola do semeador. O semeador espalha sementes em diferentes tipos de solo. Representa as várias formas como as pessoas recebem e respondem a palavra de Deus. Foi exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Umas pessoas criam e outras pessoas não. E Jesus estava exemplificando. Está vendo? Tem vários tipos de solo. Eu estou lançando sementes aqui. E algumas pessoas não ouvem, não querem a palavra. Outras pessoas creem. A palavra do semeador não. A gente foca no solo também. Mas não é só sobre os solos, mas como a palavra de Deus, assim como uma semente, a gente joga a palavra, a gente não sabe se ela vai germinar, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a palavra de Deus tem o potencial, assim como uma semente, de nascer, crescer e virar uma árvore e dar frutos. Palavra da candeia. A candeia é colocada em um lugar onde a luz pode ser vista, simbolizando que a verdade deve ser compartilhada e não escondida. Parábola do rico insensato. Um homem rico acumula grandes riquezas, mas morre antes de poder usufruí-las, ilustrando a futilidade de acumular tesouros terrenos e sem ser rico para com Deus. Parábola dos servos vigilantes. Jesus exorta os discípulos a estarem sempre prontos para a vinda do Senhor, como servos que esperam seu mestre. Essa é a maneira que Jesus está utilizando novamente para explicar como que funciona o reino de Deus. Versículo 6. Parábola do servo fiel e prudente, em Lucas 12. Um servo fiel é recompensado por cuidar bem dos negócios do seu senhor, enquanto o servo infiel é punido. A lição é sobre fidelidade e responsabilidade. A parábola da figueira estéril, Lucas 13. Um homem quer cortar uma figueira que não dá frutos, mas é persuadido a dar-lhe mais um ano para frutificar, simbolizando a paciência de Deus e a necessidade de arrependimento. Parábola do grão de mostarda, em Lucas 13 ainda. O reino de Deus é comparado a um pequeno grão de mostarda que cresce e se torna uma grande árvore, simbolizando o crescimento surpreendente do reino de Deus. Parábola do fermento, em Lucas 13, 20. O reino de Deus é como um fermento que, embora pequeno, faz crescer toda a massa, simbolizando a influência transformadora do reino. O simples evangelho que Paulo e os discípulos pregavam, fez espalhar o cristianismo por todo o mundo. É um pouco de fermento que acaba fazendo crescer toda a massa. A parábola da porta estreita. Jesus exorta a entrar pela porta estreita para o reino de Deus, pois muitos tentarão e não conseguirão, enfatizando a urgência e a dificuldade da salvação. A parábola dos primeiros lugares, em Lucas 14. Jesus ensina sobre a humildade, aconselhando a não buscar os primeiros lugares em um banquete, pois os humildes serão exaltados. A parábola do grande banquete. Um homem prepara um grande banquete, mas seus convidados dão desculpas para não comparecer. Então ele convida os pobres e marginalizados, simbolizando a inclusão no reino de Deus.
O reino de Deus é um reino novo, diferente. A religião judaica antigamente ela era excludente. Tinha toda aquela separação entre quem era puro e impuro. Mas o reino de Deus ele estava simbolizando que todos são convidados. Igual eu disse aqui no começo. Mesmo com tudo de errado que as pessoas fizeram antes do Evangelho, sim. Mesmo com tudo que as pessoas fizeram de errado, as pessoas são convidadas para adentrar o reino de Deus e ter uma transformação. Parábola da torre inacabada, ainda em Lucas 14. Que Jesus diz, antes de construir uma torre, uma pessoa deve calcular os custos, simbolizando a necessidade de considerar o custo de servir Jesus. O cristianismo não é uma religião que você vai para ela e fala, agora minha vida vai ser boa. Não é isso. Existiam custos de seguir a Cristo. Nós vamos ver nessa parábola. Parábola do rei que sai à guerra. Um rei avalia as suas chances antes de ir à guerra, simbolizando a necessidade de avaliar o custo do discipulado. Tiago e João eles não tinham entendido exatamente o que era ser discípulo de Jesus, tanto que eles pediram um lugar à direita e à esquerda de Jesus. Jesus fala, vocês não fazem ideia do que estão pedindo. Vocês vão beber do cálice que eu estou prestes a beber. Parábola da dracma perdida. Uma mulher procura diligentemente uma moeda perdida até encontrá-la, simbolizando a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Parábola do filho pródigo. Um filho ingrato desperdiça sua herança, mas é recebido com alegria quando retorna arrependido, simbolizando o amor e o perdão de Deus. Parábola do administrador fiel. Um administrador desonesto usa recursos do seu senhor para garantir seu futuro. Jesus usa essa história para ensinar sobre a sabedoria do uso das suas riquezas. Parábola do rico e do Lázaro. Um homem rico ignora um mendigo chamado Lázaro. Após a morte, o rico é atormentado enquanto Lázaro é consolado, ensinando sobre o destino final dos justos e dos ímpios. Parábola do servo inútil. Servos devem fazer seu dever sem esperar agradecimentos especiais, simbolizando a atitude de humildade e serviço esperado dos discípulos de Jesus. Parábola do juiz iníquo. Uma viúva persistente consegue justiça a um juiz iníquo. Jesus usa essa história para ensinar sobre a necessidade de orar sempre e não desanimar. Parábola do fariseu e o publicano. Um fariseu se orgulha de sua justiça, enquanto um publicano se humilha. E esse último é justificado, ensinando sobre a humildade. Parábola das 10 minas. Um nobre dá minas a seus servos para que negociem até seu retorno. Ao voltar, ele recompensa os servos fiéis e pune o servo negligente, simbolizando a responsabilidade de usar os dons de Deus. Parábola dos lavradores maus, em Lucas 20. Os lavradores rebeldes maltratam os servos do dono da vinha e matam seu filho. O dono pune os lavradores e dá a vinha a outros, simbolizando o julgamento sobre Israel e a inclusão dos gentios no reino de Deus. E a parábola da figueira, do sinal dos tempos, em Lucas 21. Jesus compara o surgimento das folhas da figueira à proximidade do reino de Deus, ensinando a reconhecer os sinais dos tempos. Ou seja, diante de todas essas parábolas aqui, vocês conseguem se lembrar como que Jesus pega as parábolas e tenta ensinar um ensinamento novo, uma perspectiva nova? Por exemplo, parábola dos dois devedores. O que Jesus ensinou para bagunçar a cabeça das pessoas e falar, não é assim como vocês estão achando que é o reino de Deus. É diferente. Como que eram cobradas as dívidas antes? As pessoas podiam se tornar escravas. E o que Deus sempre falou desde o Antigo Testamento? No ano do jubileu. Deus fala, devolve o que as pessoas ficaram com dívidas. E elas tiveram que penhorar a terra, ou elas viraram escravos. Por isso, devolve para as pessoas. E Jesus está falando exatamente isso, sobre a palavra dos dois devedores.
Outra parábola aqui. Parábola do... Vou pegar aqui a famosa do filho pródigo. Como é que um filho que pega a herança do pai dele, sai, gasta tudo, e o que acontece quando ele volta? Como que era normalmente naquela época? Perdeu, já era. Fez tudo o que fez e é mais ou menos o que a gente talvez faria também. Você que desperdiçou tudo, é problema seu. Mas como que é o reino de Deus? O reino de Deus não é assim. Provavelmente quando Jesus contou essa parábola, as pessoas, os judeus tinham naquela época, poderiam até lembrar de Absalão. Como é que é? Lembra da história de Davi e Absalão? Absalão sempre aprontava todas, Davi não queria perdoar. Uma hora ele perdoa, e o que Absalão faz depois? Faz de novo, tenta matar Davi, tenta tomar a força. E o que as pessoas têm na cabeça naquela época? Não, você perdoa esses caras aí, eles vão fazer coisa pior. Mas como que acontece no reino de Deus? Não é assim, você tem que perdoar. Na verdade, Deus perdoa e Deus recebe de volta as pessoas. Parábola do rico e do Lázaro. Como é que Jesus inverte a lógica? Falou, não, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus, como vocês estão pensando, o reino de Deus age de outra forma. Achando que quem era rico estava mais próximo de Deus. Né? E Lázaro, que as pessoas tinham a riqueza. A gente ainda hoje faz isso. Se você é rico, a pessoa é bem de vida, tal, então deve estar próximo de Deus. Jesus falou, não é assim. O reino de Deus não funciona assim. É pelo contrário, famosa palavra do fariseu e do publicano. Jesus pegou o religioso, mais religioso de todos, os fariseus, e pegou o traidor da pátria, o publicano, e falou, quem que vocês acham que está justificado naquele dia? Você está usando algum livro das parábolas? Tô. Indica aí para ele. Sim. Tô. Esse aqui é um deles. O Evangelho do Reino. O George Ellen Ledge. Eu vou ver se eu pego a versão... compartilho com os irmãos a versão eletrônica. Ou seja, são várias parábolas. Eu li aqui metade delas. E tudo isso Jesus ensinando como é que funcionava o reino de Deus. Na verdade, como é que funciona o reino de Deus.